voltamos, eu e Gibalina. Oi, Gibalina. Tudo bem, Gibalina? Tudo ótimo. Aí, agora tá, né? Você tá feliz porque você vai se despir, né? Não. Não. Giba, dessa ideia. Giba, você Mas conversa não é hoje com não, ela. não é hoje não, né? Sexta-feira que vem. Sexta-feira que vem já vem preparada psicologicamente. Eu vou estar na Romênia, nem vou aparecer aqui. Já vem preparada psicologicamente que você vai ajudar a ciência, vai ajudar os seus estudantes a compreender o corpo humano. Ela vai fugir, será? Mas não, a gente amarra ela aqui no pé dela, quem vai fugir? Foge não, ela é de boa pra caramba. Por favor, viu, Gibalina, não me abandone. Estamos aqui agora, eu, professor Giba, para nossa aula de fisiologia do movimento, onde a gente mistura tudo. Mistura biologia, mistura educação física, mistura física, que é sem educação. E mistura a parte também de artístico, né? É, a expressão, as língua expressões. portuguesa, artes. Muito bacana. Estamos falando do aprofundamento corpo, saúde, linguagens. Giba, unidade curricular 1, que é desse primeiro semestre, Corpos em Movimento, Cultura e Ciência. Eu queria muito que você fizesse a parte de demonstração do nome do nosso componente. Eu gosto muito. Isso. Corpo, saúde e linguagens. Corpo, saúde. Como que é a saúde que você faz? Corpo, saúde, corpo. Saúde, tem saúde. Linguagem, a língua. Não é? Eu acho isso fenomenal. Muito bacana. Muito bom, muito bom. É uma representação, né? É uma simbologia. Exatamente. E aí nós temos a habilidade que nós trabalharemos nessa aula. Giba, topa ler isso aí? Isso. Isso. Então, aqui o chat? Não! Habilidade? Ah, leitura habilidade. Agora eu tô por dentro do assunto. Ó, interpretar textos de divulgação científica que trate de temáticas da ciência, não grita no meu da ouvido. natureza, disponível em diferentes mídias, considerando a apresentação de dados, tanto na forma de texto, como em equações, gráfico, tabelas, consistência dos argumentos e a coerência das conclusões, visando construir estratégias de seleção, fontes confiáveis de informação. Objetivos. Relembrar conceitos básicos referentes a sistema nervoso central. Aê! Olha, salientar as informações necessárias para responder aos questionamentos referentes ao grupo 1. Exatamente. Vamos assim então fazer um geralzão agora. Nós tivemos aqui uma aula sobre o estudo de caso, nós apresentamos para você o estudo de caso, que a gente vai relembrá-lo já já, e havia a proposta para que vocês se dividissem em 3 grupos, né? Na verdade, em 6 grupos, onde cada 2 grupos trabalhariam um tema. Então, a gente tem o grupo do tema 1, do tema 2, do tema 3. Nessas próximas 3 aulas, hoje, quinta e sexta da semana que vem, nós iremos falar conceitos, relembrar conceitos que vão ajudar os estudantes a responder essas questões. Legal. Nós não vamos responder, porque senão a gente vai estar dando a resposta. Se dá o caminho ali para eles chegarem. Exatamente. O que precisa saber para resolver essas questões? E aí, a gente conta também com a colaboração dos professores de sala, né, que estão aí na sala com vocês, a gente tem 20 minutos aqui. Então, a gente não consegue explorar tanto o conceito, a gente dá uma pincelada para relembrar, mas sempre é bom retomar, né? Isso. Relembrar é viver, né? Nossa Senhora. Recordar é viver. Gente, ó, ele tá aqui perto de mim, que eu vou falar por quê. Na hora que ele tava lendo o negócio, ele ficou gritando no meu ouvido. Ele gritou, ele veio, eu tava lendo aqui. Por que nós não vamos dar as respostas? Porque temos a lupinha na tela e a ideia é que o estudante seja o protagonista do seu estudo. Ou seja, o eixo estruturante, investigação científica. Exatamente. Então, por isso a gente, olha, são esses conceitos. Baseado nesses conceitos, vai lá, encontra as respostas referente ao nosso estudo de caso. Por isso, e aí eles vão apresentar, Giba. Eles vão apresentar no formato de seminário. Ontem, com a professora Andréia, a gente explicou o que é um seminário, a gente detalhou um seminário e conversamos muito com eles a respeito de que no ambiente escolar é a hora de você
quebrar essa barreira, criar essa coragem, porque geralmente nos grupos que você faz, como que a gente faz? A oportunidade que tem é na escola. Vai assim, ó, Giba, vai lá, você apresenta tudo, eu fico aqui. Eu faço a parte teórica e você apresenta. É, que a maioria acontece isso, né? Então. Mas aí tem professor que exige que todo grupo participe. Aí não tem jeito. Exato, porque Tem que ter assim, a nota geral. Tem que ter a nota geral. O que é bacana, e ontem nós falamos isso, que a aula sobre o que é seminário, é uma aula para a vida. Porque vai ter um momento determinado que você vai estar numa entrevista de emprego e você vai preciso se levantar e falar alguma coisa em público. E aí? Tem que falar, né? E, na verdade, isso conta muito na pontuação, hein? Olha, a pessoa fala bem público, né? Se expressa bem. Isso aí conta muito, né? E qual o momento que a gente vai treinar essa parte, né? Essa questão de falar em público? Na escola. Na escola. A escola é o momento de errar, de acertar, de aprender. E aí a gente falou alguns pontos que devem ser feitos, inclusive o que ele fez na hora que estava fazendo a leitura, a entonação da voz em alguns momentos, para não deixar aquela voz modulada. Não precisa gritar no ouvido do amiguinho. Verdade. Né? Não precisa. Não precisa, né? Eu quis só enfatizar o que eu estava falando. Juliana, isso é importante também de falar para o nosso estudante, que você fala assim, mas professor, a gente estava em sala de aula, onde a gente dá aula no CMSP, e não foi fácil também a gente vir aqui na frente de uma câmera, com mais de 100 mil pessoas, Brasil, mundo e o universo assistindo a gente, o Galáxias, N3, N7, uma galáxia que mandou até mensagem pra gente. O multiverso também tá assistindo a gente? Uma galáxia N3, N7, que mandou mensagem pra gente esses dias aí, que dá comunicação. Por isso que é fácil, foi fácil pra gente, né? Fazer essa transição, não foi fácil. Chegar aqui no meio da câmera, falar em público, ter a questão de olhar e tudo, né? Foi um aprendizado que a gente teve, né? A gente citou até eu e a professora André algumas situações, porque a gente tem ali assim, qual o papel dos ouvintes durante um seminário, porque você que está ali sentado ouvindo também tem um papel fundamental, porque se você tem várias pessoas ali e aí quem está apresentando olha e você está assim, ó, ai que chato, ai que saco. É muito ruim para quem está ouvindo. E a gente citou que quando nós citamos esse ponto, que para a gente foi sair de uma sala de aula onde a gente tinha ali os meus alunos, né? A gente fala muito assim, né? Nossa. Eu estava com os meus alunos. A gente estava ali no mais apropriado, né? No nosso quadrado. No nosso quadradinho de boa. E agora a gente está com câmeras. E aí as pessoas da produção aqui, a galera da produção foi de suma importância pra gente, né? Porque auxiliou a gente bastante, né? Não, eu até citei que o Boca, além de ser chato, né? A gente sabe que o Boca é meio perturbado. Não, ele é meio perturbado. Ele sabe que quando eu tava muito nervosa, antes de começar a aula... O Boca é amigo do Guaxinim, o Boca é amigo do Guaxinim, por isso Boca que ele é amigo do Guaxinim, vai Não, xingar tá o bom, Boca... desculpa. Vai xingar o Boca, o Guaxinim é brabo, ele vem aqui. Filho, agora eu vou elogiar. Não, ele sabia que eu tava nervosa, ele começava a dançar. Então eu começava a aula dando risada, né, da dança dele, porque ele dança muito bem, ele quase é um bailarino do Bolshoi, tão bem que ele dança. Mas é exatamente isso. A gente não sabe se a gente faz algo bem se a gente não fizer. Então não adianta falar assim, eu não sei falar em público, mas você nunca falou. Nunca tentou, né? É assim, isso aí mesmo. Muito bacana essa parte aí, para mostrar para os estudantes que tudo é um aprendizado. E aí, na aula anterior de conservação do movimento, nós falamos sobre a questão de fazer um relatório científico. Isso. E aí, às vezes, esse relatório científico eu preciso apresentar. Tem um seminário. E aí, vem a hora e os grupos, as perguntinhas que nós vamos aqui falar no final da aula, vão ser vão ser apresentadas em formato de seminário. Tá bom? Vamos lá? Vamos relembrar, então, o nosso estudo de caso, Giba? Vamos lá. Nós tínhamos aí 3 amigos que foram curtir o final de semana na praia. Na praia, no final de semana. Isso. E aí, o que aconteceu? E aí, não dormiram bem, dormiu no volante, o amiguinho de trás, como que era o nome dele mesmo? Sem cinto, né? Como que era o nome dele? O Flávio. O Flávio estava sem cinto e o carro teve uma colisão, um choque frontal e ele foi arremessado para fora do carro. O professor Giba tratou toda a questão de física, porque que ele foi arremessado para fora do carro. Sim. E esse impacto dele gerou uma lesão na 7ª vértebra cervical. Eu ia falar na cervical. Na 7ª vértebra cervical, que causou a paraplegia, ou seja, ele perdeu os movimentos da cintura para baixo. Então,
nós mostramos na gibalina, lembra? Nós mostramos a 7ª vértebra cervical. E aí a gente vem aqui para nossa imagem e aí a gente consegue visualizar, ó. Então essa é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então ela é a última vértebra da nossa cervical. Aqui para baixo já é a torácica. E aí lá embaixo vem lombar e o sacro, tá? Isso é bem bacana. Vai ter uma aula que a gente vai falar sobre anatomia e aí eu amo. Legal. Aí aquele momento que a professora Juliana tá no meio. Aí você se sente bem. Aí a gente vai falar sobre músculo, anatomia. Vamos relembrar os momentos de musculação na vida. Que bacana, hein? Muito legal. E aí, gente, pensando, eu trouxe essa foto frontal e essa foto aqui, que ela tá meio diagonal, para mostrar para vocês que, ó, a 7ª vértebra cervical, ela é a que tem a maior protuberância. Então, é essa pontinha aqui, ó. Ai, caramba. Que a gente consegue sentir no nosso corpo. Sim. Então, se vocês flexionarem a cabeça para frente, eu vou colocar, baixar a cabeça, tá? A gente sente uma pontinha. Essa pontinha é a danada da 7ª vértebra cervical. E aí a gente também falou, Giba, que a gente tem aquelas questões, se a lesão tivesse ocorrido na 5ª ou na 6ª vértebra, teria a tetraplegia, que é a perda dos movimentos do pescoço para baixo. E aí, na 1, 2, 3, 4, a probabilidade de uma morte é iminente. Então, por isso que a gente brinca assim, cuidado, não vai ficar fazendo cambalhota, né? A gente fala cambalhota, na verdade é rolamento para frente. Piscinas, perigoso, piscina, né? Bater essa região aqui na borda da piscina. Fazer mergulho em lugares que você não conhece, por exemplo, em cachoeiras, sem saber a profundidade. Sem saber a profundidade, o que tem embaixo ali. Lembra que embaixo as pedras têm movimento, porque tem fluxo de água ali, né? Exato. Às vezes, mas aqui não tem pedra nenhuma, mas você não sabe depois como vai ser o fluxo ali, tá empurrando as pedras, então o movimento aí embaixo é muito grande, então, perigo. Exatamente. Não, eu conheço, pode deixar, eu conheço. Mas aí a gente começa a se questionar como que uma lesão no pescoço vai parar minha perna. Ué, mas é aqui em cima, parou aqui embaixo, as coisas não combinam. Sim, combinam. E aí a gente vai começar a entender o porquê. Porque nós vamos falar sobre o sistema nervoso central. Perdão, primeiro só o sistema nervoso. Depois é o central. Primeiro só sobre o sistema nervoso. Então, na telinha aí com vocês, a gente tem algumas características. O sistema nervoso, ele é responsável pela rede de comunicação do organismo. Então, ele é o telefone. É o que passa a informação. Ele é o celular do nosso corpo. É o que passa. Então, ele passa informação. Informações das mais diversas possíveis. Aquelas que você pensa. É um mensageiro, né? Aquela que você pensa, né? Aquela que você faz. E olha, eu nesse momento vou beber água. Então, eu dei um comando e eu estou fazendo uma ação. Até aquelas que são involuntárias, que é a questão da respiração, tossir, da digestão, espirrar. Então, tem tudo isso que envolve, beleza? Aí nós temos o sistema nervoso. Eu passo a você. O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. É isso aí. E nessa aula que nós precisamos da ajuda aí é adentrar um pouquinho mais no mundo do sistema nervoso central. Para conseguir responder as perguntinhas lá no final. Certo. E o próximo tem a função de captar as mensagens, estímulos do ambiente, interpretá-los, arquivá-los, elaborando respostas que podem ser dadas na forma de movimentos, sensações ou constatações. E aí é bacana, né? Existem algumas coisas que são treináveis. Reflexo. Então, a gente pensa aí o tempo de reação. Goleiro trabalha muito, sim, essa questão de tempo de reação. Mas existe coisas que são involuntárias. Então, se eu vou pegar essa garrafa, ela está quente, é involuntário eu tirar a mão. Né? É automático. É algo que eu não preciso pensar para fazer. Então, tudo isso engloba aí essa questão do nosso sistema nervoso que comanda
todas as mensagens, todas as informações da nossa máquina. E o legal, né, o estímulo do ambiente e interpretá-los, né? Exatamente. O sistema nervoso que faz a interpretação do ambiente externo e aí dá todo o estímulo para você fazer algo voluntário e involuntário. Exato. E aí, passando, a gente tem a composição do nosso sistema nervoso central. Né? Então, a gente tem ali quais são as partes desse sistema nervoso central. É importante falar que nós temos aí um encéfalo. O encéfalo, ele é o nosso cérebro. Isso. O cérebro, Giba, vou te contar. Isso. Essa massa aqui, ó, que tem a parte cinzenta e a branca, que é o órgão mais importante do nosso sistema nervoso central. É o mais volumoso e ocupa a maior parte do encéfalo. Isso. O encéfalo, aí depois a gente tem o cérebro. O cérebro é esse rosinha, cerebelo, perdão. Isso. O cerebelo é esse rosinha aqui, ó, mais... na verdade, esse tá rosa mais claro, o cérebro... Um rosinha mais escuro. Mais escuro. Médio, né? Médio. O cerebelo está situado bem na parte de baixo aqui, ó, do cérebro. Certo. E ele coordena os movimentos precisos do corpo, além do equilíbrio. Então é ele que manda no equilíbrio. Que manda aqui no equilíbrio. E aí também tem uma parte... Volta aqui comigo que eu quero contar pra vocês. É a parte do corpo que o Giba mais gosta. O cerebelo? O cerebelo. Porque comanda a força, os musculozinhos seus assim, ó. A contração e a expansão do músculo. O tônus muscular, a contração muscular, é ele que comanda, meu filho. Porque eu estou fazendo academia lá, então o cerebelo está agindo diretamente no exatamente, músculo. Pra você ficar ele que dá a mensagem. Exatamente. A contração, olha que beleza, hein? Continuando aí, a gente tem o tronco encefálico, que é essa parte aqui, ó, gente, essa parte inferior aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Então, a gente tem nessa região 3 partes. O cérebro, cerebelo e o tronco encefálico. Isso tudo é o que a gente chama de encéfalo. Então, isso a gente chama de encéfalo. Nossa, tá... Encéfalo. É isso aí. Nossa, tá se movimentando essa lousa. Você escreve ela balança. Fica balançando, né? Eita, nós. Esse tronco encefálico, ele fica aí nessa parte inferior do encéfalo, ele é o que está mais abaixo, e ele conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal, que é o próximo que vai aparecer aqui, que fica dentro da nossa coluna vertebral. Então, é esse laranjinha. Que aí tem a medula espinhal que passa dentro da coluna vertebral. Exato, e dentro dessa medula espinhal, dentro da coluna vertebral, saem as inervações que dão um comando para os braços, para as pernas, e é aí que está o grande segredo. Por isso que houve a batida aqui e por isso que a perna parou. Porque o comando... comanda todo o sistema, desde aqui exato. até embaixo. Se eu quiser mexer meu dedinho, porque eu faço mágica. Olha, você sabe fazer isso? Nossa, não... Você sabe fazer isso? Não. Você sabe? Não, gente? Gente, olha. Você quebrou o dedo anatomia. Aqui? Você quebrou o dedo aqui? Anatomia, vamos voltar para a anatomia. Anatogasto. Nosso dedo aqui, ó, ele tem 3 falanges. Então, qual é a ideia? Se você travar as 2 falanges, você fica com essa aqui mole. É o metacarpiano, né? Olha lá, ó. O metacarpiano. Giba do céu, como assim, filho? Assim, olha lá. Ah, legal. Você tem que travar aqui. Estica. Trava aqui. Agora balança esse. Isso aí, é legal. Tem a ver com condição motora, né? Na verdade, tem a ver com você conhecer seu corpo. Você tem que conhecer seu corpo, meu filho. Tem que conhecer o corpo, né? Depois dessa aula sobre como a gente comanda, e aí, né, voltando, ó, tá acabando nosso tempo. Voltando. Então, para eu movimentar o dedinho do meu pé, a informação sai dessa questão toda. São impulsos elétricos que passam a informação. Lá vem ele pegar a física aí. Física tá junto aí. Tá junto aí. Então, o cérebro, ele vai mandar a informação que vai passar aí pelo tronco encefálico. A medula espinhal, ela é ligada ao tronco encefálico e ela acaba lá no final da coluna vertebral. E aí é onde a gente dá o comando. Passa rapidinho, Giba. Vamos lá. Aí o sistema nervoso central tem algumas células, né? Que são os neurônios, que é quem comanda, quem dá as informações, quem faz a gente pensar, que através de sinapses eles vão se conectando, e as células da glia, que tem esses outros tipos aí.
e a gente vai ter que pedir para chamar a nossa Interação. nossa... Roda a vinheta aí. Espera aí. Voltamos. Gibalina, você entendeu o que acontece aí no teu corpo, minha filha? Entendi. É. Eu já machuquei a coluna cervical uma vez. É, Gibalina, me conta como Nossa, foi. Gibalina. Que Machuquei triste. entre a C5 e C6. Ó. C5 e C6, hein? Nossa, que bom que você ainda tá bem, né? Sim. O que aconteceu, Gibalina? Você caiu de carrinho de rolemã? Caiu de carrinho de rolimã, caiu de cabeça? Não. Eu machuquei, não sei como, mas Não sei machucou. Sabe como, né, Gibalina? Nem lembra como foi, né? Mas você agora tá bem, né? Tô bem. Tá bem, né? Firme e forte aí, Gibalina. Tá vendo aí? Ô, Giba, Acidentes. passa lá pra gente ver as perguntinhas aí. Vamos ver com as perguntinhas. Passa Mas você aí. falou os astrócitos. Quer que eu fale pra você? Os astrócitos. Trócitos, Fala. olidentrócitos, microglia, Micróglia. isso é o pronunciar, é a pronúncia. Células de Schwann. Isso, Schaumann. Isso, tá vendo? Ele sabe falar, você sabe falar bem. Nossa, bonito. E esses nomes são bonitos. Quando você tiver o seu segundo filho, põe o nome disso. Schaumann. Não, põe... qualquer uma das células da glia. Da glia? Eu tô vendo qual é a pior. Axônio. Axônio não é da glia. É dos neurônios, né? Os neurônios. Aí, qual que é a interação? Grupo 1. Então, essas indicações que nós fizemos aqui, essa parte... Olha, calma aí. Gibalina é muito amostrada. A questão dos ossos. Entrou o Luiz Luiz Fernando Fernando! entrou! Oi, Luiz Fernando! Ah, Luiz Fernando! Põe o Luiz Fernando aí pra gente. Oi, meu amigo. Oi, Cara de sono. Tudo bem? tudo e vocês? Bem, Beleza. te fiz relembrar as aulas de faculdade? Ai, olha, já, maior tempo, já, mais de 15 anos. Já tô velho já. Não, mas a gente é muito bacana a gente revisitar esses momentos, né? Verdade. Você Aula já de sofreu alguma fisiologia. lesão séria? Ontem tem diferença aí. Interferência. Eu já tive experiência já no curso, por exagerar de fazer muito. Eu fazia ginástica localizada, body pump, musculação, tudo mesmo dia, era 2 dias. Ah, entendi. Bacana. E é muito legal trabalhar esse assunto com os estudantes, né? Porque a gente mostra na prática como o nosso corpo humano funciona, né? Não pode não exagerar nos exercícios, a prevenção, o descanso. Legal. Tudo isso. E a importância de tomar cuidado com a nossa coluna cervical, né? A postura, né, até Postura importante. Verdade. Super saber importante. executar direito. Exatamente. Não é sair. Vou dar um mortal. Resolvi que eu vou fazer um mortal. Vai agora, Giba, faz lá. Não deu. Foi mortal errado, você... É mortal. Se você Segurança. cair... Mortal, você morre. Se cair errado, no tempo errado, né? Exato. Um acidente E a gravíssimo aí. segurança é muito importante. Segurança sempre. Sempre. Luiz Fernando, eu vou te convidar para você vir aqui ao vivo com a gente, viu? Tá bom. Agora que tá, eu tô podendo ficar sem máscara na quadra, os alunos. É verdade. Legal, Essa agora. Inteiro, né? Você tem a respiração, a transpiração, né? Exato. Ó, o professor Ricardo tá falando que a educação física domina esse horário. É que os professores de educação física, eles são envolvidos, né? Eles estão aí
super bacana. Luiz Fernando, obrigada sempre. E já foi um assunto, a gente já tem a autorização do nosso superior para te trazer aqui. Nós vamos. Você vai participar da aula da professora Juliana e do professor Giba. E vai conhecer ao vivo a Gibalina. Ao vivo a Gibalina aí para conversar com Professor Ricardo, segura que você é o próximo, hein? Isso aí. Professor Ricardo é o próximo. Mas, voltando aí, essa parte teórica que nós falamos, que nós relembramos, que vocês já tiveram ali na formação geral básica, é para vocês responderem essas perguntinhas aí, ó. Qual tecido deixou de exercer sua função prioritária após o acidente? De que tipos celulares é composto esse tecido? Então, nós falamos sobre os tipos celulares, nós falamos aí sobre algumas funções, né? A gente deu spoiler de algumas coisas e outras você vai ter que pesquisar. Outras você vai ter que correr atrás, porque nós estamos trabalhando o eixo científico, o eixo estruturante. Qual é mesmo? Investigação científica. Investigation Certifications. Gente do céu. Eu falei em inglês, né? É. Falei em inglês, né? A gente tem que fazer colocar uma linguagem aí, né? A linguagem do inglês. Você sabe que nos Estados Unidos até as crianças falam inglês, sabia? Pequenininha assim. Você sabia disso, Marília? Criança de 5 anos falam inglês. Gibalina, você sabia que nos Estados Unidos até as crianças falam inglês? Acabou de me contar essa coisa Criança diferente. de 5 anos, Gibalina, fala inglês mais que eu. Sério? 5 anos. Sério? O Guaxinim também lá nos Estados Unidos fala inglês, hein? Você fala inglês, ô Gibalina? Eu não. Não? Gibalina fala romênio. Mas você não falou que ela fala 4 línguas? Fala, porque ela tá com vergonha. Ela tá com vergonha, ela é poliglota. Ela tá falando, escuta. Fala aí. Falando a língua do meu país, da Romênia. Romênia. Como que é? Tá vendo? Vai jogar bola agora já? Você falou. Falou isso? Oi. Não, não vou jogar bola agora não. Fala mais alguma coisa, que o Giba entende sua língua, ele vai traduzir. Senhor Riba? O que foi? Você gosta de dar aula com o professor Giba? Aqui a gente traduz na hora! Tradutor oficial da Romênia, sou eu. Aqui, né? E não esqueça que vai ter a nossa novela aí. Estamos buscando fazer uma novela, você também quer participar da novela? Os professores também choram. Eu não choro. Uma novela nunca. mexicana. Você já me viu chorar? Já. Você chora. Você chora. Ela chora bastante, né? Eu choro. Eu acho que eu vou ser a protagonista, porque eu não tenho nenhum professor aqui nesse lugar que chora mais. Vai participar da nossa novela mexicana, né? Tem a nossa produtora internacional também, a Marília. A Carol também falou que tá topando também. Tem um estúdio aí, o pessoal em peso, o estúdio. Nosso diretor aí também, o Guilherme. O Guilherme, eu olho pro Guilherme, o Guilherme tá morrendo de Já rir. tá montando o roteiro, o pessoal tá montando o roteiro. A filmagem aí tá pro segundo semestre, já a primeira filmagem. O Guilherme me contou uma coisa que eu não posso falar alto. O Guilherme me fala que a melhor aula é a minha com você, assim, você e eu você. É? O Guilherme falou. Guilherme então, ele vai ser nosso diretor aí. Ele vai ser nosso diretor da novela mexicana, né? CMSP. Os professores também choram. Os professores também choram. E você vai chorar porque nossa aula tá acabando? Ah, não é possível, tá acabando já, né? Não pode Tá acabar. acabando. Tá acabando, Gibalina. Não pode acabar, não. Poxa, que pena. Pelo amor Gibalina, de eu tô Deus. ansiosa na sexta-feira pra te ver despida na próxima sexta. E eu tô ansiosa pra ver você girar. A Gibalina vai girar aí também. Se você girar, eu tiro a roupa. Fala pra ela. É. Lição de casa, aprender a fazer o dedinho mole. Dá pra fazer com todos, ó. Na hora que você domina, você consegue fazer com todos. Nossa, tem que travar as duas falanges de baixo aqui, ó, e deixar só de cima. Metacarpo, né? É, Metacarpiano? os carpos, né? A gente tem o proximal, distal e o medial. Proximal, Metacarpo. distal e medial. E os metacarpi? São. Os metacarpiano. Aqui, ó, tudo aqui. Metacarpiano e metacarpiano. Gente, vambora. Vambora, porque o Giba Vamos começa... finalizar, pessoal, aí. Semana que vem. Semana que vem... Terão convidados, não? Não, na outra. Na outra semana? Semana que vem sou eu, você e eu. Só, beleza. Aí depois vai ter uns convidados aí pra frente com vocês. Vamos ter convidados chiquérrimos. Ó, beleza, hein, pessoal. Até a próxima aí. Beijo, tchau. Tchau, tchau.